Tudo bem, meu amigo, minha amiga concurseira? Eu sou o professor Luiz Medeiros. A gente vai estar trabalhando direito constitucional aqui na maratona, em que iremos enfrentar as questões da banca CESP. A gente vai fazer uma breve introdução, né, a parte de doutrina, rapidamente, comentários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, enfim, fazer algumas breves considerações e partir para a solução do maior número possível de questões. A maratona ela vai ter 1h40 de aula, né, e 20 minutos tirando dúvidas dos senhores a respeito do tema que foi abordado em cada aula, beleza? Essa é a aula demonstrativa em que eu estou aqui como professor já do ponto há alguns anos e agradecendo a oportunidade de estar participando dessa jornada, né, dessa maratona de direito constitucional, agradecer aos coordenadores, né, a Júnior, o Macarrão, ao pessoal do estúdio, tá? E vamos começar a trabalhar de forma a estar solucionando, como eu destaquei, o maior número possível de questões recentes, para a gente ver qual é a filosofia, qual é a forma em que a banca examinadora CESP, que não é nenhum bicho-papão, eu admiro muito essa banca, uma banca renomada, ela trata e aborda principalmente questões envolvendo jurisprudência. Tá? Então a leitura de informativo e a solução do maior número possível de questões é da maior importância, beleza? Então vamos começar aqui essa jornada de direito constitucional, essa maratona. Grande satisfação estar aqui trabalhando no ponto, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, tá bom? Grande abraço, segue comigo aí nessa aula demonstrativa de direito constitucional. Vamos lá. No direito constitucional, a gente vai estar trabalhando nessa aula inicial, o quê? O artigo 5º, né? As considerações, principais considerações a respeito do artigo 5º, tá? Dentro do artigo 5º, nós vamos estar trabalhando essas considerações iniciais que a gente acabou de fazer a respeito da banca CESP. Sobre o direito constitucional, nós vamos trabalhar nessa aula o que tem de importante, né, o que é estudado no direito constitucional e se debruçando no artigo 5º propriamente dito. Tá? Sobre o direito constitucional, o que a gente tem que estar trabalhando? O que vocês acham? O que acontece? O direito constitucional ele vai abordar principalmente o quê? A nossa Constituição da República, o estudo da nossa Constituição. Tá? E o direito constitucional ele se preocupa muito com o Estado, com a administração pública, com direitos e garantias fundamentais, com a parte de tributação, os poderes, né, como que eles se desenham, né, o poder executivo, legislativo, o poder judiciário, enfim, tudo isso é objeto da preocupação de uma Constituição. Tá? A nossa Constituição ela é uma Constituição escrita, é uma Constituição bem extensa, Constituição analítica, em que vários dispositivos poderiam ser tratados no âmbito infraconstitucional, ou seja, pela lei. Ocorre que o Constituinte, né, em razão de termos atravessado um longo período, né, autoritário, de uma ditadura, ele se preocupou o quê? Em trazer um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, elencados principalmente no artigo 5º. Observe que isso já é objeto de preocupação do CESP em afirmar, eventualmente, você vai ver em algumas questões que a gente vai estar estudando, em que seria um rol taxativo o artigo 5º. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, ou seja, outros direitos e garantias fundamentais estarão diluídos ao longo da Constituição da República, beleza? Então a gente não vai ver apenas no artigo 5º direitos e garantias fundamentais, mas eu diria que é um ponto fundamental o estudo pormenorizado, aprofundado dos direitos e garantias fundamentais ali elencados no artigo 5º. São 78 incisos que foram objeto de algumas emendas constitucionais, introduzindo algumas novidades, por isso que é importante você estar estudando para um material atualizado, tá? Tem que pegar uma Constituição 2017, porque o que vai ser objeto de cobrança? Justamente aquilo que foi objeto de emenda constitucional. Então não adianta você estar estudando para um material
2012, 2010, porque fatalmente será explorado a inovação que você não tem no seu material. Tá? Então, você tem que fazer esse investimento de forma a estar estudando com segurança sobre aquilo que acabou de mudar. Tá? E isso é que as bancas costumam explorar, para ver se você, de fato, é um candidato atualizado. Beleza? Então, não podemos estudar material ultrapassado, material desatualizado. Tranquilo? Claro, a parte doutrinária, tudo bem, uma coisinha ou outra. Agora, a legislação propriamente dita, não. Você tem que estar sem grana para comprar, vai lá no Google, joga lá legislação ou palácio, né, planalto.gov, e vai lá em Constituição, por exemplo, tá aqui no nosso ponto. E aí você vai fazer a leitura do computador mesmo, se não tiver condições, né, de estar com o material impresso atualizado, faça o acompanhamento, né, das emendas constitucionais e daquilo que foi objeto de recente mudança, que é isso que está sendo cobrado, tá bom? Então, fica a dica aí. Então, voltando, o direito constitucional vai trazer os aspectos mais importantes da estrutura do Estado, direito ao voto universal, periódico, para a eleição, né, dos nossos cargos no Poder Executivo, no Poder Legislativo, a estrutura do poder, tudo isso será objeto de preocupação. E como eu já destaquei aos senhores, hoje nós teremos como objeto do estudo os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos, então, recapitulando, estão em uma relação exemplificativa, mas da maior importância. E a sua leitura, né, como eu destaquei, tem que estar em plena sintonia com o que reza o Supremo Tribunal Federal, beleza? Então vamos lá fazer aqui a leitura de alguns slides para que vocês vão ter esse material em PDF e vão para poderem estar acompanhando aqui a nossa aula, tranquilo? Acompanhe aqui comigo. Como eu disse, o campo de aplicação dos direitos e garantias fundamentais estará sendo objeto da nossa preocupação. E, entre eles, alguns princípios que são da maior importância: o princípio da isonomia, da legalidade, aspectos relevantes dos informativos, né, do STF, do STJ, aspectos penais, processuais penais, tranquilo? A vedação ao tratamento desumano, degradante, tudo isso vamos estar nessa aula, né, demonstrativa, sendo objeto do nosso trabalho. E o primeiro aspecto que a gente já pode estar destacando aí é o princípio da isonomia, tá? Que vai ser estampado lá logo no inciso 1º do artigo 5º. Antes disso, vamos tratar aqui rapidamente do artigo 5º caput, a cabeça do dispositivo constitucional. O que reza lá o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Observem aqui, os estrangeiros residentes no país. Nós devemos fazer uma interpretação extensiva nisso aqui ou não? O que você tem que pensar? Olha, nós fizermos uma interpretação restritiva de que só aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que se aplicam os direitos e garantias fundamentais, nós estaríamos tirando, né, desse campo de proteção os turistas. Por quê? Pela leitura do dispositivo na forma literal, nós teríamos apenas aos estrangeiros que residissem no país. Não é essa, naturalmente, a intenção do Constituinte. Não foi essa a intenção do Constituinte. Não seria razoável nós não protegermos toda e qualquer pessoa, todo e qualquer estrangeiro que se encontre no território nacional, ainda que não tenha aqui o seu domicílio. Estou falando dos turistas, né? Então, os turistas são aquelas pessoas que vêm passear aqui no Brasil. Não teriam eles direito à vida? Né? Não tem o menor sentido a gente fazer esse tipo de afirmação, certo? Razão pela qual a primeira abordagem que a gente já chama atenção seria justamente o quê? No sentido de que essas pessoas que estiverem no território nacional, tá? Pessoas físicas, pessoas naturais, estrangeiros, turistas, pessoas jurídicas, vão ter direito a esses direitos, a essas
prerrogativas, esses direitos fundamentais catalogados ali no artigo 5º, beleza? Logo em seguida, ainda, né, um aspecto não menos importante, né, a doutrina chama atenção dessa questão da inviolabilidade. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá? Então, rapidamente, nós não podemos deixar de enfrentar essa questão do direito à vida. O que nós teríamos aqui? O direito à vida, ele simplesmente é o mais importante dos direitos. Não teria sentido nós estarmos abordando o direito à vida sem deixar de considerar até mesmo a vida intrauterina. O que isso significa? O nosso legislador, ele tanto se preocupou com a vida que até mesmo antes do nascimento, antes, né, da pessoa nascer, já vai ser objeto, né, da preocupação do direito penal o aborto. Tá? E aí é um aspecto que a gente não pode deixar de enfrentar alguns tópicos que foram objeto de julgados do Supremo. Tá? Nós temos a descriminalização da conduta inerente ao feto anencéfalo, ou seja, uma DPF de número 54 considerou, né, até por questões humanísticas, que a mãe, né, a gestante, tem o direito, né, de não ser submetida a tamanho sofrimento, né, de que ela possa vir a sofrer com a questão do nascimento de uma criança que vai durar, né, de um feto, uma criança, um recém-nascido que vai durar alguns minutos ou algumas horas, razão pela qual considerou que não deve ser considerado crime esse tipo de circunstância. Tá? Recente julgado, que nós vamos estar também estudando nessa aula demonstrativa, diz respeito ao quê? A questão envolvendo o aborto, né, de a pessoa, do feto com até 3 meses. Tá? Então, o recente julgado do STF considerou também não pode ser criminalizada a conduta daquela pessoa que praticar o aborto no feto que tem até 3 meses. Beleza? Então, ainda essas questões envolvendo o direito à vida não podem deixar de ser objeto da nossa preocupação, do nosso estudo, tá? Que a gente vai estar tratando. Liberdade, igualdade, segurança, propriedade, tudo isso será também objeto, né, da nossa análise, do nosso estudo, beleza? Logo no inciso 1º, nós temos aqui, né, o retrato do princípio da isonomia, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nessa Constituição. Tá? O que nós temos, então, que interpretar desse dispositivo constitucional? No princípio da isonomia, ele vai buscar o tratamento igualitário entre pessoas de sexo distinto. Né? Esse tratamento deve proporcionar, dentro do possível, uma isonomia. Né? O que a doutrina aponta? O princípio da isonomia é tratar desigualmente os desiguais, na medida da desigualdade, para promover, assim, né, o tratamento isonômico. Eu tratar igualmente os desiguais, eu não vou estar proporcionando a isonomia, certo? Isso foi, inclusive, objeto de estudo até mesmo do Rui Barbosa, quando sempre destacou essa preocupação ao apontar, ao sublinhar que esse tratamento deve ser desigual para promover a igualdade. Aí nós podemos também tirar as chamadas ações afirmativas, em que nós temos objeto de preocupação do nosso constituinte, não do constituinte, do nosso legislador, em que procurou, através de leis, fazer o quê? Garantir o acesso, né, a instituições de ensino, garantir o acesso em concurso público. Então, nós tivemos leis, inclusive há cerca de 10 anos, surgiram inicialmente as leis que procuraram proporcionar o quê? Aquelas pessoas, o acesso às instituições de ensino superior. Né? Algumas leis fluminenses do Estado do Rio de Janeiro promoveram o quê? As cotas para negros, pardos, aquelas pessoas que se declararem negras, pardas e
oriundas, né, do ensino público, que não tinham condições de ter o acesso a instituições de ensino superior públicas, teriam cotas nessas instituições, justamente para tentar garantir o acesso. Tá? Então, digamos que 20% das vagas fossem as pessoas negras e pardas e 10%, por exemplo, as pessoas que estudaram em escolas públicas. Que, é claro, é desigual a gente pensar que uma instituição pública, a pessoa vai concorrer em condições de igualdade com aquela pessoa que fez os melhores cursinhos, as melhores escolas particulares, certo? Então não tem como a gente estar pensando em que teria o quê? Não teria condições de igualdade, com aquelas pessoas que estão justamente se preparando há muito mais tempo, com recursos, sem a menor condição de estar garantindo-se esse princípio igualitário, beleza? Então, o que mais? Esse princípio foi, inclusive, objeto de legislação federal em que se proporcionou a reserva de vagas às pessoas pardas e negras, certo? Então, nesse sentido, o que acontece? Elas estarão tendo acesso de até 20 vagas, tá? Essas 20 vagas, 20% das vagas seriam destinadas às pessoas que se declararem pardas e negras. Isso foi objeto de questionamento perante o STF e o STF chancelou, né, considerou constitucionais as legislações que tivessem nesse sentido, tá? Ou seja, tentando promover, desde que tenha a natureza transitória, ou seja, não é para sempre, tá? Mas vamos sempre dar 10 anos, 20 anos, de forma assim a aquelas pessoas estarem, o Estado, a administração pública tem a obrigação de promover, né, essa igualdade em razão do débito que nós temos fruto da escravidão. Tá? Então, nesse sentido, as leis, essas inicialmente do Estado do Rio de Janeiro, que promoviam acesso às instituições de ensino superior pública, né, o EJA, por exemplo, em que foram consideradas constitucionais. Eu, no primeiro momento, entendia no sentido da inconstitucionalidade, porque não tinha razão de ser o fato por si só da cor da pele, por exemplo, justificar esse tratamento desigual. Até porque o que acontecia? Nós tínhamos, na verdade, uma série de situações, como, por exemplo, o deficiente. O deficiente tem a reserva de vagas nos concursos, por exemplo, estampada lá no artigo 37. Como não havia previsão para isso, né, em termos de legislação, em termos de Constituição, isso proporcionou o quê? Que, no meu entendimento, parte da doutrina, que seriam inconstitucionais essas leis, beleza? Então, seguindo esse princípio da isonomia, fruto, né, da preocupação do nosso legislador e do nosso Supremo Tribunal Federal, considerou constitucionais as leis que viessem a fazer, através de ações afirmativas, a reserva de vagas, beleza? Seguindo, o princípio da legalidade, tá? O inciso segundo fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será, com isso, esse princípio, nós temos o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade. E, eventualmente, cai numa prova. Nós temos que dar reserva legal, tem que ser feita uma interpretação mais restritiva. Ou seja, apenas a lei, em sentido estrito, é que deve o quê? Ser considerada objeto da obrigação do particular. Beleza? Ao contrário do princípio da legalidade, quando se fala apenas do princípio da legalidade, as pessoas podem vir a ser obrigadas a fazer alguma coisa, o quê? Em razão de todo e qualquer ato normativo que tenha o status, né,
de natureza impessoal, certo? Aqueles atos, por exemplo, atos administrativos normativos também estariam abarcadas, também estariam inseridas nesse contexto de princípio da legalidade, tá? Então, reserva legal, caráter mais restritivo, e o princípio da legalidade, o caráter mais amplo, beleza? Então, vamos seguir. Temos ainda uma distinção, uma pequena distinção do princípio de legalidade no que diz respeito à administração e no que diz respeito aos particulares. No que diz respeito à administração, é importante a gente saber, você anotar em seu caderno, que o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ele a fazer. Enquanto que ao particular, ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo, aliás, ele só é obrigado a fazer aquilo que, se houver uma obrigação direta a ele imposta. Ele pode fazer tudo aquilo que não houver proibição legal. Então, o princípio da legalidade, rapidamente, a gente pode interpretar como sendo algo distinto quando endereçado à administração do que quando endereçado ao particular. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir, enquanto que o administrador só pode fazer aquilo que a administração, de certa forma, estiver autorizando, tá? Então, basicamente isso. Ainda nós temos, isso aqui que será objeto de um estudo mais para frente, ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. Nós podemos ver aí, que eu acho que inclusive vai ser objeto de estudo de caso, em questões de concurso, essa questão do tratamento desumano ou degradante no que diz respeito aos presídios, tá? Nós temos aí toda uma questão que está sendo no âmbito nacional, Estamos vendo grandes manifestações dos detentos por melhores condições, porque se encontram em condições degradantes. Nós tivemos, inclusive, objeto de decisão no STF, uma questão em que um preso entrou com uma ação indenizatória, se não me engano, no Mato Grosso do Sul, em que nessa demanda o poder público teria sido condenado por danos morais, por ele se encontrar num ambiente degradante. E aí isso foi objeto de recurso, naturalmente, da Fazenda Pública, e a questão está sendo objeto de análise do plenário do STF. Mas a grande questão é, teria direito a dano moral o preso por estar num ambiente degradante? Claro que a gente vê, às vezes, decisões condenando, por exemplo, instituição financeira porque negativou o nome da pessoa, é condenada a pagamento de dano moral de R$2.000, R$3.000. Nessa questão que eu estou falando, a Fazenda Pública, o Estado de determinada unidade da Federação, foi condenada pelo fato do cara estar preso num ambiente degradante. Tá? O que fica meio sem sentido é a pessoa que está num ambiente degradante e aí o Estado é condenado e ele continua no ambiente degradante. De fato, nossos presídios, é óbvio que não tem condições de proporcionar um ambiente sadio, um ambiente aceitável do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Mas, como que nós podemos enfrentar esse problema? Certo? O voto do ministro Barroso foi bem interessante, que ele sugeria, ele sinalizava o quê? A cada dia num ambiente degradante, a cada 3 dias num ambiente degradante, deveria ser reduzido um dia da pena. Tá? Então, observem, em que pese muita gente vai discordar, o fato é que o nosso ambiente penitenciário não proporciona de forma alguma o caráter pedagógico que se espera do crime, da aplicação de uma pena restritiva da liberdade. A pessoa tem que não apenas sofrer, como boa parte da sociedade gosta, mas tem que aprender, refletir sobre o que aconteceu. Tá? Então, nesse sentido, o que nós temos que fazer, de certa forma? Nós temos que procurar proporcionar àquela autoridade o quê? Um ambiente sadio. Diante dessa impossibilidade, nós temos que, pelo menos, o quê? Estar reconhecendo que temos que os 3 poderes estão sendo omissos em relação a essa questão do sistema penitenciário. Então, se liga aí, gente, que essa questão pode vir a ser objeto de cobrança em alguns certames. Beleza? Vamos nessa, então. Vamos seguindo.
a liberdade de manifestação e a vedação ao anonimato. Tá? Então, também, objeto de um inciso aqui da Constituição da República, leva a entender o quê? Que justamente para que a pessoa não se esconda no anonimato, não possa estar promovendo manifestações de desapreço, estar promovendo xingamentos, através de calúnia, difamação, enfim, crimes contra a honra dos mais variados. Em razão disso, caso ocorra essa manifestação, naturalmente, o que acontece? Ela vai estar sendo demandada, ou seja, em outras palavras, ela vai ser objeto de uma ação de dano moral, caso venha a ofender a honra, a ofender a imagem, tanto de uma pessoa física quanto de uma pessoa jurídica. Então, a vedação ao anonimato é justamente para proporcionar o quê? Em caso de eventual difamação, né, nas redes sociais, nós possamos estar ingressando com ações indenizatórias contra aquela pessoa que esteja falando besteira, digamos assim, nas redes sociais, beleza? Então, é justamente nós não podemos proteger, né, garantir a privacidade, gerando, assim, essa liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não pode ser irresponsável e inconsequente, certo? Sob pena de estarmos o quê? Promovendo, de certa forma, uma série de calúnias, difamações nas redes sociais, na imprensa, e de forma irresponsável, quer dizer, sem que se possa responsabilizar ninguém por esse tipo de atitude, beleza? Então, agora vamos passar já ao estudo dessa primeira questãozinha aqui, que eu tirei de um cargo que ocorreu recentemente aqui para técnico judiciário do TRT da 8ª Região, se não me engano lá no Pará, tá? Que trata o seguinte: assinale a opção correta em relação aos direitos e garantias individuais, né, garantidos pela Constituição da República. Observe, é absolutamente proibida a aplicação da pena de morte ou de prisão perpétua em todo o território nacional e a qualquer tempo. Tá? Então, analisando aqui rapidamente esse inciso A, né? A gente falar que é absolutamente proibida a pena de morte, nós estaríamos, de certa forma, incorrendo em erro. Porque a gente, quando for olhar lá o dispositivo que trata da pena de morte, há uma vedação, mas essa vedação ela não é absoluta. Essa questão, o pessoal fala, isso aí já está manjado, não sei o quê. Não, mas olhem, essa questão é de 2016, questão recente, do último concurso aqui do TRT da 8ª Região. Tá? Então, o CESP adora esse tipo de questão, por quê? Demonstra se você é ou não concurseiro. A pessoa não concurseira vai pensar o quê? Claro que a pena de morte é vedada no Brasil. Né? É natural, a gente lembra aí o Amaral Neto, né? Aquele cara que foi eleito a vida inteira deputado federal pregando a pena de morte, né? Ou seja, dizendo que bandido bom é bandido morto. Uma série de delegados nos estados acabam sendo eleitos com o discurso repressor, no sentido de que a gente tem que ressuscitar, resgatar, emendar a Constituição pela pena de morte. O que acontece? É vedado, e isso nós temos lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, né, as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, a impossibilidade de se pretender alterar um dispositivo constitucional em que se possa subtrair determinados direitos e garantias fundamentais. Tá? Então não adianta vir com um discurso de vamos emendar a Constituição gerando a pena de morte. Um tema que foi, inclusive, objeto de estudo, está na Câmara dos Deputados, a redução da maioridade penal. Luiz Flávio Gomes entende como sendo inconstitucional o quê? A redução de 18 para 16 anos. Outros doutrinadores entendem que não, ou seja, que é possível, né, essa redução. Mas, observe, em relação ao direito à vida, o que a gente tem que sacar? Em geral, nós não podemos afirmar que os direitos e garantias fundamentais possuem um caráter absoluto, certo? Vocês vejam que se nem o direito à vida é um direito absolutamente garantido na Constituição, porque o próprio Constituinte originário faz a ressalva de que, em caso de guerra declarada, claro que se está um país em guerra, né, não será possível garantir, né, ou proibir a pena de morte. Né? A legislação militar, né, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar,
vão estar se debruçando sobre essa questão e vai colocar ali o caso de deserção, o caso de traição, né, do militar nas Forças Armadas no período de guerra. Será o quê? Possível a decretação da pena de morte por fuzilamento, tá? Então, apenas a título de curiosidade. Então, vamos de vez colocar o quê? Raciocinar da seguinte forma: os direitos e garantias fundamentais não possuem o critério absoluto. Se cair isso na prova, falando que tem um critério absoluto, a pena de morte é vedada de forma absoluta, está errada a questão, beleza? Então, isso aí é para você já ter como o quê? Objeto como sendo pacífico, tá? Então, caiu uma questão falando que a pena de morte, né, e a prisão perpétua é absolutamente proibida, né, está errada a questão que diz respeito à pena de morte. Em relação à prisão perpétua, nós temos que saber o quê? Que ela, em nosso ordenamento jurídico, é de 30 anos, ou seja, a prisão máxima permitida em nosso país será de 30 anos. E o que acontece? Nós temos que lembrar que, a nível de extradição, a gente vai estar estudando extradição daqui a pouco, o que nós temos que estar se preocupando? A extradição, ela não será deferida pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, se for aplicada pelo Estado que está solicitando, né, a pessoa que se encontra aqui no Brasil, se for aplicada a pena de morte na legislação daquele país que está solicitando, tá? Assim como a de prisão perpétua, certo? Caso seja nesse sentido, não será feita a autorização pelo Supremo para que o presidente da República possa deliberar. Tranquilo? Então, nós temos o quê? Estar preocupados com esse tipo de questão de que, em relação à prisão perpétua, assim como na pena de morte, não haverá a autorização para a extradição daquele estrangeiro que esteja aqui no território nacional. Beleza? Ainda, alternativa B, diferente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido pelas normas constitucionais. O direito à herança, naturalmente, vai ser objeto de preocupação do direito civil, do Código Civil, e não do direito constitucional. Em que pese a nossa Constituição ela seja uma Constituição analítica, extensa, prolixa, né, não será objeto, né, de análise todo e qualquer instituto do direito civil, assim como das demais áreas do direito, apenas os aspectos mais importantes, como não poderia deixar de ser, tá? Essa aí que foi considerada a alternativa correta pelo gabarito oficial, tá? Então, é dever do Estado promover a defesa do consumidor, promover a defesa dos direitos do consumidor na forma da lei. O habeas data é um instituto adequado para a garantia da liberdade dos acusados e pela prática criminal e, se não configurado, flagrante delito. A liberdade de locomoção é um instituto garantido pela remédio constitucional conhecido como habeas corpus, tá? Aí ainda fala que é vedada a concessão de asilo político para os nacionais de estados com o qual o Brasil tem a relação diplomática. Também se encontra equivocada nesse aspecto a alternativa, beleza? Vamos ver aqui mais uma questão, mais algumas questões. Olha só, questão aqui para delegado da Polícia Civil da Bahia. A proteção ao direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação, da prática da tortura e da prática da eutanásia. A eutanásia, a gente lembra que é quando a pessoa está agonizando, enfim, está sofrendo muito e a pessoa vai lá e desliga os aparelhos, tá? Então, o direito à vida, a proibição da pena de morte em qualquer situação é que vai gerar o quê? Essa pena de morte, na verdade, ela não é vedada em qualquer situação. Ela, na verdade, a pena de morte, como regra, ela é vedada. Mas em caso de guerra declarada, é lícita a pena de morte. Beleza? Então, aqui que está errado. Outra questão que caiu no concurso para juiz de direito do TJ do Piauí. Todos podem, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que para fins lícitos,
não se incluindo entre estes, por exemplo, a defesa para a legalização das drogas. O que ele está dizendo aqui? Que a liberdade de reunião, né, em locais abertos ao público independe de autorização. Tá? E não se inclui, né, a defesa de temas que contrariem, por exemplo, o ordenamento jurídico. O que a gente tem que pensar, então, meu amigo, em termos dessa questão da liberdade de reunião? A liberdade de reunião, ela, na verdade, ela está prevista na Constituição da República e um aspecto importante, a regra é a liberdade, mas essa liberdade, ela possui certas restrições. Primeiro, ela tem que ser pacífica, sem armas. Ela não demanda de autorização, mas tem que haver o quê? A prévia comunicação, para que se possa aferir se, na verdade, o quê? Existe já previamente agendado uma outra reunião para aquele mesmo local. Tá? Então, aqui o erro reside o quê? Ao se afirmar que não é prerrogativa, não consiste, não existe o direito, né, da liberdade vir a ser objeto de uma discussão no sentido da legalização das drogas. Quantas e quantas marchas pela legalização do uso das drogas, pela descriminalização, nós já tivemos em nosso país. E o Supremo vem se manifestando no sentido de garantir. Inclusive, se trata de uma garantia da liberdade de expressão. Tá? Mas o que é importante? Tem que haver a prévia comunicação e tem que ser algo, o quê? Sem armas, sem o uso de armas, algo, uma reunião pacífica, beleza? Então, o que volta e meia é preocupação do nosso Constituinte e análise do próprio Supremo? Quando temos movimentos grevistas envolvendo policiais civis, policiais federais, porque são servidores que portam arma de fogo. E a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, ela pode se dar, mas tem que ter um caráter pacífico e sem armas, beleza? Em locais abertos ao público não demanda autorização, mas demanda o quê? A prévia comunicação, para que a administração possa estar o quê? Organizando a questão, deslocando eventuais ambulâncias, desviando o trânsito, tá? Então, daí a importância de se promover o quê? Efetivamente, de fato, aquela liberdade de reunião, ela se dê de forma pacífica, nos locais públicos, abertos ao público, mas que tenha que ocorrer, não a autorização. E aí vai estar trabalhando com isso, vai estar jogando ali, que depende de autorização, né? Não, negativo. Depende de comunicação, prévia comunicação, para que se possa evitar eventual o quê? Superposição. Nós temos duas, três locais, duas ou três associações, por exemplo, de servidores querendo fazer um protesto no mesmo dia, no mesmo local, numa determinada praça. Não será possível. Por quê? Pode ocorrer conflito de interesses, né, entre essas associações. Uma está, por exemplo, pregando num sentido e a outra está defendendo algo antagônico, algo oposto. Tá? Nós tivemos aí uma época em que estava sendo objeto de debate o impeachment, e nós tínhamos movimentos a favor do impeachment e movimentos contrários ao impeachment da Presidente da República. Certo? Então, é óbvio que causaria um caráter nada pacífico se não houvesse a preocupação do Constituinte no que diz respeito à prévia comunicação, porque poderia ser marcado na mesma praça, no mesmo local, no mesmo dia, uma reunião envolvendo os simpatizantes e aquelas pessoas que são contrárias à manutenção do determinado governante, certo? Então, daí a necessidade não da autorização, mas sim da prévia comunicação. E não pode tem que ser pacífico, não pode ser com armas, beleza? Então, aqui, o que tornou incorreta a questão foi justamente o aspecto de que não pode ser objeto de debate a reunião envolvendo a legalização das drogas. Está errado. A outra questão, aqui, para a Polícia Civil da Bahia também, para a escrivão, falando também da liberdade de reunião. Tá? Fala o seguinte: o direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica, sem armas. Beleza, sendo desnecessária a autorização e o prévio aviso da autoridade competente. O
que eu falo para os meus alunos e que estou falando para você agora, que é muito importante nas questões do SESC? O cara que está com pressa, o cara que quer ir embora para casa logo, vai se dar mal nesse tipo de prova. Que observem que é justamente no finalzinho da questão é que eles colocam algum erro, tá? Começa aparentemente perfeito, você começa a ler o inciso. Olha, o direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica, sem armas, parará. Aí o cara não leu até o final, ele vai marcar que está certo. E está errado. Olha o que está errado aqui. Não é desnecessária o quê? A autorização ou o aviso, tá? Então, o prévio aviso, ele é necessário, justamente para evitar o quê? Aquela questão que eu estava falando, de uma superposição de pessoas que estão defendendo interesses antagônicos, ou seja, pessoas que defendem questões de forma, digamos, as pessoas que defendem o fim do aborto, tá? Por exemplo, marcam em determinada praça a criminalização do aborto. E outras pessoas mais religiosas que são contrárias, né, a esse tipo de pensamento. Tá? Então nós não podemos simplesmente admitir que, sob pena de estarmos promovendo, né, ou pelo menos de forma tácita, implícita, o quê? Que possa vir a ocorrer violência. Tá? Eu lembro que foi questão, objeto de estudo de caso, uma prova de analista recente, que era justamente isso, ou seja, a liberdade de reunião em que pessoas partidárias e contrárias a isso que eu falei há pouco, a determinado presidência, né, a presidente da República, acabam se manifestando, se reunindo no mesmo local. E essas pessoas ainda envolviam tanto a liberdade de reunião quanto uma questão envolvendo direito do trabalho. Tá? E aí as pessoas que se utilizavam das redes sociais no trabalho, particulares, mas enviavam avisos, né, promovendo essa proposta de reunião, né, de protesto. E aí acabava ocorrendo a depredação da empresa, né, pelas pessoas que estavam se reunindo. E aí era aplicada a justa causa. Aí perguntava, né, para você falar na questão que vai envolver, então, como eu destaquei, direito constitucional e direito do trabalho, era de um TRT, se não me engano, analista de um TRT, e você tinha que colocar que o fato de participar da reunião por si só, ela não vai ensejar a aplicação da justa causa, tá? Mas tem que ocorrer a prévia comunicação, para evitar esse tipo de desconforto, esse tipo de situação que deve ser objeto da preocupação da administração pública, né, dos órgãos de segurança, tá? Então vejam aí a questão muito importante que pode ser objeto de cobrança, tanto a primeira que a gente fala do direito à vida na questão de analista, como nessa questão agora que a gente está comentando das órgãos de segurança, né, de escrivão, de juiz, enfim, é muito frequente, é muito provável questão envolvendo liberdade de reunião. O que é o aspecto fundamental? Ele é reconhecido pela Constituição, mas deve ser de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Não precisa de autorização, mas precisa de quê? Comunicação, prévia comunicação, para que se possa o quê? Organizar o trânsito, para que se possa organizar eventuais ambulâncias, caso ocorra uma pessoa venha passar mal, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então isso que é importante. Então essa questão aqui de escrivão também está errada, porque na parte final está colocando aqui a necessidade, né? Aliás, a não haver necessidade do prévio aviso, coisa que a gente já viu que precisa sim da comunicação, beleza? Ainda mais uma aqui, prova para delegado da Polícia Civil de Pernambuco, questão 2016. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. Olha só. Em obediência ao princípio da igualdade, o Supremo reconhece o quê? Que há impossibilidade absoluta, né? Fica ligado aí o quê? Nessa história que a gente já abordou para vocês, tá? Falarmos que um direito constitucional ele é absolutamente vedado ou assegurado, pode ter certeza que já está errado, tá? Vamos botar aí 99% de chance, porque a possibilidade de termos um direito absoluto, né, é infinitamente remota essa possibilidade, tá? E aqui está falando o quê?
há uma impossibilidade absoluta e genérica de se estabelecer de limite de idade para acesso a cargos públicos. O que acontece? O Supremo, de fato, ele já tem uma jurisprudência no sentido de que a regra é não haver limite de idade em concurso público. Em caráter excepcional, se houver previsão na lei, se for razoável, né, esse tipo de limite de idade, é que nós poderemos estar aceitando, desde que demande um grande vigor físico, certo? Até que para isso é possível, mesmo através de testes de aptidão física, nós estarmos aferindo se o candidato possui ou não vigor físico, certo? Sem que se esbarre na questão etária. Mas é fato que a jurisprudência do Supremo reconhece, principalmente nas Forças Armadas, a possibilidade do limite de idade em concurso público, certo? Um desdobramento do princípio da isonomia, esse fato por si só, na visão do STF, não irá estar representando o quê? Uma violação à Constituição, certo? Se não houver a necessidade, né, de grande vigor físico, nós poderemos estar o quê? Diante de um quadro em que aquela pessoa possa, né, ser limitada à idade, como eu destaquei nas Forças Armadas. Aí olhem só a questão que caiu num concurso da Polícia Militar. A questão era a seguinte: falaram, será que é possível o estabelecimento de limite de idade para o cargo de policial militar no Distrito Federal, por exemplo? Basicamente era essa. O edital seria contrário à Constituição ao se colocar que, por exemplo, 500 vagas para homens, 600 vagas, dos quais seriam 550 para homens e 50 para mulher. No Rio de Janeiro nós tivemos o seguinte, um edital que previa 6.000 vagas para a Polícia Militar, sendo 5.400 para homens e 600 para mulheres. Tá? Observem, o gabarito desse concurso, tá? Ele foi no sentido de que seria inconstitucional. Tá? Ou seja, pelo posicionamento firmado pelo SESC, tá? Seria inconstitucional o edital que promovesse, sem uma justificativa, um disparate no que diz respeito ao número de vagas para entre homens e mulheres, a distribuição do número de vagas. Tá? Então, dessa forma, nós temos que considerar, já que nós estamos falando do SESC, a não ser que seja algo justificável, não pode haver uma diferenciação. Exemplo de uma coisa que seria absolutamente inconstitucional. Vamos dizer que o TJ do Paraná está aberto agora, 100 vagas. Né? 100 vagas, sendo 90 vagas para técnico judiciário do sexo masculino e 10 vagas para técnico feminino. Tem algum sentido? Não. Naturalmente que não. Por quê? As atividades, né, a serem praticadas, a rotina, o expediente, né, administrativo, não demanda, né, que seja uma pessoa do sexo masculino. Tá? Então, agora, vamos imaginar algo que se justificaria, né, esse tratamento diferenciado. Por exemplo, agente penitenciário. Nós temos uma população carcerária infinitamente maior de pessoas do sexo masculino. Né? Então, seria razoável um edital, por exemplo, para agente penitenciário federal. Nós temos 500 vagas para homens e 50 para mulheres. Não estaria a violar a Constituição. Tá entendendo? Então, no que diz respeito ao sexo, seria mais ou menos por aí a abordagem. No que diz respeito à idade, tá? O Supremo apenas admite em caráter excepcional, naqueles cargos que venham a demandar grande vigor físico e ainda, por exemplo, nas Forças Armadas. A previsão em lei, não apenas no edital, mas em lei dessa faixa etária, né, que seja compatível com o exercício da função, que demande grande vigor físico, beleza? Então, essas são as considerações. Tá? Então, voltando lá, vamos aqui para a alternativa seguinte. Então, eu disse que a A está correta, né? Ou seja, em obediência ao princípio da igualdade, o Supremo há uma impossibilidade absoluta, né, de se estabelecer limite de idade. Errado, né? Há uma impossibilidade como regra geral, mas em situações excepcionais pode.
B. O texto constitucional, conforme o texto constitucional, o civilmente identificado será submetido à identificação criminal se a autoridade policial, a seu critério, julgar que ela é essencial à investigação policial. Nada a ver, ou seja, aqui está viajando de novo. Ou seja, a identificação civil, ela ocorrerá, a identificação criminal apenas ocorrerá diante da falta de identificação civil. E os critérios estão delineados na lei. Então, por exemplo, o cara que apresenta, ele é preso em flagrante, por exemplo, de estelionato, e ele está com 3, 4 identidades, né, todas com a sua foto, mas cada uma com um nome diferente. Então, nesse tipo de situação, é lícita a identificação criminal. A identificação criminal é tirar aquela foto de frente, de perfil, né, tocar o piano, ou seja, botar lá as digitais dos 10 dedos, enfim, aquele númerozinho, né? Então, essa identificação criminal, ela será dispensável se houver a identificação civil, mas será lícita diante de um outro exemplo. Quando ocorrer, você só tem uma identidade de quando você tinha 10 anos, o cara está com 40 anos agora. Tá? Então não dá para saber se aquela criança, de fato, é o portador, né, daquela identificação civil. Tá? E aí a legislação também admite a identificação criminal dessa pessoa. Beleza? Então, esse é um outro aspecto que a gente chama atenção da possibilidade da identificação criminal, ainda que a pessoa esteja portando a identificação civil. Mas, o que eu chamo a atenção, isso aí não vai de acordo com a conveniência, né, de acordo com a análise da autoridade policial. E sim, esse critério tem que estar definido, delineado na lei. Beleza? Outra, são destinatários dos direitos sociais, em seu conjunto, os trabalhadores urbanos ou rurais, com vínculo empregatício, os trabalhadores avulsos, domésticos e servidores públicos genericamente considerados. Tá? Aqui são destinatários dos direitos sociais em conjunto, todos esses profissionais. A banca considerou, como vocês estão vendo aqui, a alternativa D. Nós não podemos afirmar que todos os direitos sociais são endereçados a todos esses profissionais. Porque aqui nós temos, por exemplo, o trabalhador doméstico, em que ele possui uma série de direitos, né, sociais e direitos trabalhistas que apresentam um rol, uma relação menor do que os trabalhadores urbanos e do que os servidores públicos, por exemplo. Tá? Aqui é a alternativa D. Embora a Constituição vede a cassação dos direitos políticos, ela prevê casos que eles poderão ser suspensos ou até mesmo perdidos, perda dos direitos políticos. Na verdade, a suspensão dos direitos políticos ela é prevista na questão da improbidade administrativa, a perda do cargo e a suspensão, né, dos direitos políticos. Não é possível que ocorra, né, digamos, de forma definitiva esse tipo de situação. Tá? Então, aqui foi considerado pelo gabarito a alternativa D de dado. Tá? A alternativa os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, razão porque nenhum dos direitos individuais elencados necessita de lei para se tornar plenamente executível. Está errado, né? A gente sabe que, por exemplo, o direito de greve do servidor público até hoje não foi objeto de regulamentação. Tá? Então, não são todos os direitos sociais, infelizmente, que têm essa aplicação imediata. Tá? Alguns estão até hoje, o aviso prévio, né? Aqui recentemente foi objeto de uma lei a efetivar esse direito constitucional, né? Que falava apenas, havia previsão apenas de 30 dias. E uma lei em 2012 que veio a regulamentar esse dispositivo constitucional e passou a prever que o aviso prévio, né, de acordo com o tempo que o sujeito tem numa determinada empresa, pode ser acrescido, né, de 3 dias por ano, atingindo até 90 dias. Tá? Então, está aí mais uma questão do concurso para delegado de polícia. A seguinte, para técnico do DPU. Observem que o SESP, meus amigos, nem sempre vai ser aquela alternativa certo, errado, que agora nós vamos ver aqui nessa questão aqui de técnico da Defensoria Pública da União. Tá? Nós vimos em algumas questões como essa de delegado de polícia, um outro de técnico judiciário do TRT de Belém, foram objeto de quê? De questões
tradicionais, né, de múltipla escolha convencional, tá? Embora a regra seja que as questões de SESP sejam dessa forma, certo, errado, uma errada perde, né, é penalizado com a subtração do ponto correspondente em harmonia com o gabarito oficial, beleza? Então agora vamos ver mais essa aqui, tratando de técnico da DPU. Vamos lá, acerca dos direitos e garantias fundamentais, tá? Julgue os próximos itens. Então, julgando é sempre certo e errado, tá? O direito fundamental ao sigilo das comunicações pode ser suspenso por determinação judicial, somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, aqui nós temos basicamente uma reprodução do dispositivo constitucional que trata desse tema, tá? Então a gente vai estar estudando aí que realmente não é autoridade policial, cuidado, porque às vezes o SESP, né, ou a FCC, enfim, as outras bancas também colocam pegadinhas. Coloca lá no finalzinho a autoridade policial, no lugar de autoridade judicial. A autoridade judiciária que pode determinar o quê? A quebra, né, da suspensão, né, do sigilo da comunicação telefônica. Ou seja, determinar o grampo. Então tem que ter uma ordem judicial sob pena de ser considerada prova ilícita. Beleza? Seguindo então, essa está correta. A seguinte, a cláusula da reserva do possível refere-se à possibilidade material do poder público concretizar direitos sociais. Em regra, é uma limitação válida à implementação total desses direitos. Tá? A gente vai ver que os direitos sociais são chamados direitos de segunda geração, representam o quê? Uma prestação do poder público aos particulares, isso, em outras palavras, significa, em razão da limitação de recursos, eventualmente é possível até mesmo a chamada aplicação da reserva do financeiramente possível, que a gente vai estar estudando, que costuma ser objeto de cobrança também nas provinhas do SESC. Não é sempre que a administração terá recursos para prover a todo e qualquer direito social, né? A questão dessa crise que vem aí assolando o nosso país justifica, né, que os recursos públicos sejam utilizados com razoabilidade. Não podemos sair por aí distribuindo, por exemplo, cesta básica a toda e qualquer pessoa. Nós temos que aferir se aquela pessoa destinatária desse benefício assistencial, por exemplo, no salário mínimo, de fato é uma pessoa considerada de baixa renda, uma pessoa vulnerável do ponto de vista social, beleza? Então, aqui está falando da cláusula da reserva do possível, diz respeito à impossibilidade material, né, de atender a todo mundo. Nós temos que estabelecer critérios razoáveis, né, para se possa chegar junto com essas questões sociais, beleza? Ainda, adotou-se como regra o critério sanguíneo, né, para a definição da nacionalidade brasileira. Foi considerado errada, porque nós temos também o critério do local, né, o jus solis e o jus sanguíneos. O jus solis significa a regra da nacionalidade brasileira, a pessoa tem que nascer no território brasileiro para ser considerada brasileira, tá? Então aqui considerada errada a questão, tá? Outra, admite-se excepcionalmente a cassação dos direitos políticos na hipótese de condenação pela prática de improbidade administrativa. É aquilo que a gente estava falando, é utilizar as palavras. Nós temos a suspensão dos direitos políticos e não a cassação. Nós temos a perda da função pública. Ele coloca o que? A perda ou a cassação dos direitos políticos e a suspensão da função pública. Não é a perda da função. Simplesmente o examinador inverte, né, as situações. Outra, a Constituição assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Eu não abordei ainda a questão do direito de resposta. O que representa? Representa que a pessoa, ela que venha a ser atingida, né, na sua honra, na sua imagem, ela vai ter, por exemplo, pelos veículos de comunicação, ela teria o direito de, se foi uma nota de rodapé no jornal, ter direito na mesma proporção que seja objeto
de uma nota de rodapé, por exemplo, depende na primeira página, ou está entre os classificados, né? Se for a primeira página, uma página inteira, vai dispor de uma página inteira para oferecer o direito de resposta. Tá? Uma questão interessante para o objeto de análise, né, de decisão judicial foi que, por exemplo, exigia-se que o apresentador, né, fosse obrigado a fazer a leitura. Esse era o pedido da parte. A parte, então, foi objeto de uma difamação, né, e aí veio a pedir, né, ao judiciário que aquele apresentador ele fosse obrigado a falar, né? Então isso foi indeferido pelo judiciário, ou não se poderia obrigar que fosse o próprio apresentador a estar falando aquilo ali que ele errou. Se fosse um cara que não esquentasse a cabeça, tudo bem, mas era de um jornal, né, em rede nacional. E aí o que foi feito uma pessoa apareceu no mesmo horário nobre, com a mesma duração que foi objeto, né, do ataque à sua honra, foi o mesmo tempo no qual ele obteve o direito de resposta. Tá? Mas é claro que não se poderia obrigar, né, o apresentador a fazer a leitura daquilo que foi objeto do questionamento. Beleza? Então, o direito de resposta é assegurado sempre que houver lesão a um direito fundamental, um direito à imagem, à honra, né, à privacidade da pessoa, e deve ser proporcional ao agravo. Por isso também que se vê do anonimato, para que se possa o quê? Entrar com eventual ação indenizatória, né, contra aquela pessoa que promoveu uma determinada lesão, né, ao chamado direito da personalidade. Beleza? Então, essa aí está correta. A 108, a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença para o seu exercício. Eu digo, a parte final, como sempre, é que está equivocada. Tá? O texto constitucional veda a chamada censura ou licença. Nós tivemos, no período da ditadura militar, né, órgãos, né, da inteligência, da Polícia Federal, que faziam análise prévia daquilo que ia ao ar ou não. Por isso que as chamadas receitas de bolo eram comuns, né, em vários jornais. Aquilo ali tinha sido objeto de censura, né, pelos órgãos de repressão. Tá? Então, hoje, a liberdade de expressão é a regra, mas ela não é absoluta. Tá? Tanto que a gente vai, quando fizermos a análise do racismo, a gente vai ver uma questão em que foi objeto de questionamento, chamada colisão entre direitos fundamentais, em que uma determinada autor escreveu um livro contra os judeus, né? E essa prática foi considerada racista. Tá? Então, não é absoluto o direito constitucional à liberdade de expressão. Não será objeto de censura, mas se houver, digamos, algo que se pretenda menosprezar, né, uma determinada raça, que foi até objeto de crítica, né, que o Supremo colocou, não a raça humana, mas não podemos pregar a islamofobia, a xenofobia, enfim, uma aversão a determinado segmento da sociedade. Beleza? Então, aqui é vedada a censura e a licença, conforme reza a própria Constituição da República. Tá? A seguinte, né, a gente prosseguindo aí com o estudo de algumas questões, a gente vai ver da provinha da Polícia Rodoviária Federal, em relação à análise do artigo 5º. O que diz? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. O que eu chamo a atenção aqui dos senhores? Né? A indenização ela é ulterior. O que pode vir o examinador e colocar na sua prova? Indenização anterior. Né? Ulterior significa o quê? Posterior. E ainda é condicionado o quê? A existência de dano. Tá? Isso significa o quê? Ora, se não houver dano, não há de se falar em indenização. E por isso que se coloca que a indenização ela é ulterior, que pode não ocorrer dano algum. Não ocorrendo dano algum, não há de se falar em dever de indenizar. Tá? Então aqui a requisição, aquilo que a gente vê nos filmes americanos, o policial entra na frente do carro, do táxi, e requisita, né, determinado veículo ou uma casa, né,
aqui no Brasil nós temos, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar da propriedade particular, tá? E só será devida uma indenização. Então, ao particular não é ilícito, não é possível ele não autorizar. Não vou te emprestar, não tem essa. A Constituição assegura o direito a essa requisição no caso de um perigo público, tá? Mas assegura, como não poderia deixar de ser, senão estaríamos diante do quê? Uma situação de absoluto risco. Se a administração pública pudesse, através de seus agentes, sair requisitando e promovendo despesas através dos danos promovidos pelos seus agentes quando da utilização daquele patrimônio particular, não promovesse o ressarcimento. Deve haver a indenização se houver dano. Chama atenção, essa avaliação vai ser aferida de forma ulterior, ou seja, posteriormente à utilização do patrimônio particular. Mesmo assim, se houver dano, se não houver dano, não tenho que pagar pela utilização do particular, beleza? Então, está correta aí a questão, porque ele falou direitinho, ulterior e se houver dano, tá? 33. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, é assegurada a gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Ou seja, nós temos aqui a chamado direito ao hipossuficiente, aquela pessoa que não tem recursos para demandar, para entrar com uma ação. A eles é assegurado o quê? A utilização da defensoria pública. Lembra aquilo que a gente vê nos filmes americanos? Se você não tiver, você tem direito a ficar calado. Se você não tiver recursos para um advogado, o Estado vai assegurar para que se possa, de fato, ter o contraditório. Se a gente coloca, a gente questiona alguma vez, eventualmente a falta de paridade de armas, né? O que isso significa? Nós temos, de um lado, às vezes, um defensor ganhando X e te defendendo, né, de um processo penal, por exemplo, e do outro lado, o promotor de justiça, membro do Ministério Público, ganhando 3x, 5x, 4, 5 vezes o que ganha o defensor, que está te defendendo, que está ali até passar na prova para promotor. Tá? Então, a falta de paridade de armas, eventualmente, coloca em xeque o quê? Essa equiparação, essa isonomia entre os órgãos de acusação e de defesa. Mas o fato de que ao hipossuficiente deve ser assegurada a gratuidade, né? Essa chamada gratuidade de justiça, que vai representar que o particular poderá demandar sem que tenha a necessidade de recolhimento de custos, o pagamento de honorários, enfim, aquelas questões perante o Poder Judiciário, beleza? Garantindo assim o acesso à justiça. Ainda afirma a questão seguinte, que somente aos brasileiros e estrangeiros, olha aquilo que eu falei no começo da aula, tá? Estou fazendo aqui uma análise o quê? Restritiva. Estou falando somente aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país que é assegurado o direito de petição. O que eu falei para os senhores? Temos que fazer uma análise ampla, tá? Toda e qualquer pessoa que esteja, física ou natural ou jurídica, que esteja no território nacional, serão assegurados os direitos e garantias fundamentais, certo? Não podemos subtrair dos turistas, dos estrangeiros não residentes do país, os direitos fundamentais, beleza? Então aqui está errado. Aqui fez-se uma análise literal da Constituição, tá? Que a doutrina de forma pacífica e a jurisprudência reconhecem como sendo o quê? Equivocada essa interpretação, beleza? Então, vamos à questão seguinte. Aliás, agora vamos voltar aos dispositivos constitucionais que estão ali hospedados no artigo 5º. Olha só, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e ou à imagem, tá? O que isso significa? Significa que nós temos toda e qualquer lesão a um direito da personalidade, tá? Ela deve ser objeto de uma indenização. Tá? Então, digamos que você foi xingado publicamente, você foi xingado numa rede social, você foi xingado, né, difamado pelos órgãos da imprensa,
devemos ter, né, será arbitrado pelo Poder Judiciário, uma indenização. Indenização essa que vai ser o quê? Proporcional à lesão. Tá? A proporcionalidade representa o quê? Que aquela pessoa não será possível admitir que uma pessoa seja física ou jurídica, né, difamada, violada ao seu direito à imagem, sem que haja a correspondente ação com pedido de indenização. O dano material é aquele prejuízo experimentado pela vítima. Digamos que uma pessoa atingiu o seu veículo, tá? E o seu veículo, você vai ali fazer 2, 3 orçamentos, e no seu carro teve um prejuízo de R$5.000, com aquela colisão, por exemplo. O cara estava distraído no celular, acertou a traseira do seu carro, e aí teve um prejuízo. Esse prejuízo é o dano material. Tá? O dano moral é o sofrimento imposto à vítima. Digamos que aquela vítima, em razão dessa mesma colisão, ficou paraplégico, ficou tetraplégico. É claro que aquela pessoa vai sofrer muito, vai ficar com aquelas sequelas para o resto da vida e vai pedir um dano moral em razão a isso. E, finalmente, o dano à imagem, que pode inclusive ser estendido às pessoas jurídicas, é aquele que vai afetar a sua credibilidade. Digamos que eu falo que na Caixa Econômica só tem ladrões, que os planos que ali tem, os planos, a poupança, enfim, que os serviços não prestam. Eu falo isso numa rede social. Então seria perfeitamente possível que uma pessoa jurídica, né, uma instituição financeira que se sinta lesada por aquela minha ofensa numa rede social ou na imprensa, enfim, ela possa vir a estar cobrando por aquela suposta lesão à sua imagem, beleza? Aqui, no inciso seguinte, fala da liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos. Na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós temos que pensar que os locais de culto, nós não só temos que pensar como sendo aquele palácio, como sendo aquela igreja vultosa, né? Todo e qualquer terreiro, por mais simples, por mais humilde, que represente, né, a sua liberdade de crença, de consciência, né, deve ser objeto da proteção constitucional. Tá? Isso significa que aos cultos deve ser garantido, né, a proteção constitucional quanto à sua liberdade. Tanto que no inciso seguinte já vai incluir aquelas pessoas que, por exemplo, no ambiente de internação coletiva, por exemplo, no meio militar, por exemplo, as pessoas que foram condenadas à restrição da sua liberdade, à privação da sua liberdade, os presos, certo? A eles não pode ser o quê? Vedado o acesso à religião, tá? Então, deve ser assegurada a presença de um pastor, a presença de um padre, a presença de seja qual for a religião daquela pessoa, ela vai ter essa liberdade assegurada nessas instituições civis e militares de internação coletiva, beleza? E ainda seguindo, nós temos o quê? A liberdade de crença religiosa, ela não será privada de direitos por motivo dessa convicção política, filosófica ou religiosa, salvo se se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. O exemplo que aqui é dado pela doutrina e reconhecido pela jurisprudência é o serviço militar obrigatório. Então, digamos que a pessoa é de uma determinada religião, na qual ela é contrária, absolutamente contrária ao uso de armas, né? A pessoa está dando tiro, né? Que é incompatível com o serviço militar obrigatório, que vai estar ali, né, nas Forças Armadas, vai estar sendo compulsoriamente está manejando armas, né? E eventualmente, imagina, entra num conflito, numa guerra, tá? Então essa pessoa seria obrigada a atirar, né, matar as pessoas? Não seria razoável. Então o que o poder público deve proporcionar? Caso ela venha alegar um imperativo, né, da sua convicção religiosa, não possa estar nas Forças Armadas prestando serviço militar obrigatório, deverá ser a todos imposta uma prestação alternativa. E se ela vier recusar também essa prestação alternativa, aí sim pode vir a ser objeto de privação de direitos.
tá? Mas tem que proporcionar ao poder público o quê? Essa privação alternativa, essa prestação alternativa fixada em lei. Beleza? O inciso seguinte, fala aquilo até que algumas questões nós já resolvemos, né, que diz respeito à liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação vai ser o que? O cerne da questão falava justamente o contrário, né? Independente de censura. Ou seja, a pessoa que puder, eventualmente, não é lícita que as reportagens, que as coisas sejam previamente apreciadas pelos órgãos de repressão. Tá? Agora, a liberdade de expressão é algo absoluto? Claro que não. É aquilo que a gente fala quando a gente aborda o tema colisão entre direitos fundamentais. Nós não podemos sair colocando tudo aquilo que a gente pensa em um livro na imprensa, porque a gente pode vir a ser o quê? Demandado, né, pela pessoa que se sentiu o quê? Atingida por aquela publicação. Nós tivemos a questão que chegou até o STF envolvendo, a pretexto de se imputar aquela pessoa a prática de racismo, foi denunciada porque ele escreveu um livro antissemita, ou seja, atacando aos judeus, certo? E o cara alegou que, na verdade, ele tem o direito à liberdade de expressão, a expressar a sua opinião artística e intelectual. Essa tese defensiva não foi acolhida, porque ele, de certa forma, pretendia subjugar, pretendia exaltar, né, uma determinada, não vou dizer raça, né, uma determinada grupo de pessoas em detrimento de outras. Nós não podemos, eu vou também ser objeto da análise, né, da nossa interpretação da Constituição, um padre que foi também denunciado por racismo, por ser contrário a outras religiões, como Umbanda, Candomblé, certo? Ali foi assegurado que a liberdade religiosa, porque na verdade ele estava exaltando a sua religião em detrimento da outra, mas sem proporcionar o quê? Uma visão de superioridade e de perseguição às demais religiões, tá? Então nós não podemos confundir. A liberdade de expressão é algo que não é absoluto, é algo relativo, tá? Se é algo relativo, nós temos que ter um contorno a ser objeto de apreciação e se não está com aquela pretensão atingindo a honra de determinadas pessoas. Daí a necessidade de se identificar e da vedação ao anonimato. Beleza? Aqui, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e a imagem das pessoas. E fala-se que é assegurada a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O que isso significa? A intimidade, a privacidade das pessoas, ao ser assegurada, representa o quê? Não é porque é uma pessoa pública que ela não vai ter direito a se recolher na sua intimidade, na sua privacidade. Vamos imaginar um presidente da República que vai ao enterro de um ente querido, de um filho, por exemplo. Né? A imprensa tem direito a estar ali registrando aquilo ali? Não tem. Essa privacidade pode ser objeto, né, de um contrato. Tá? Por exemplo, um chamado Big Brother, né, que a gente tem aí, já voltou, essa história de Big Brother, né, ou seja, pelos meios de comunicação, você abre mão temporariamente da sua privacidade, da sua intimidade. Beleza? Então não é absoluta o direito à sua privacidade. Ela pode ser passível de certa forma, ainda que temporariamente, ser objeto de um contrato, tá? Na qual a pessoa estará, a princípio, abrindo mão da sua privacidade. Beleza? Então, como eu destaquei, ele é um direito inviolável, mas não é um direito absoluto. Tá? A inviolabilidade do domicílio também objeto de inúmeras questões do SESP. O SESP adora essa questão envolvendo a inviolabilidade do domicílio. O que acontece aqui? Não é um direito absoluto, como não são os direitos, nem os direitos fundamentais, nem mesmo o direito à vida não é um direito absoluto. Com isso, o que nós podemos colocar? Como não sendo um direito absoluto, tem restrições previstas na própria Constituição da República. Entendeu? Então, isso significa o quê? Que aquela pessoa, em caso de flagrante, desastre, prestar socorro ou determinação judicial,
será objeto de quê? Da restrição a essa inviolabilidade. Beleza? Então, o que nós podemos pensar? Primeiro, pensando no objeto de cobrança. O que é esse durante o dia? Durante o dia, né, boa parte da doutrina, a doutrina majoritária, vai considerar que é aquela que vai do amanhecer ao entardecer. Outros já preferem um critério mais objetivo, no qual busca recorrer a certos diplomas, como o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, por exemplo, das 6 às 18 ou das 6 às 20. Mas o que estará sendo objeto, acredito que dificilmente vai se tomar partido em relação a uma dessas considerações, mas vai estar explorando, vai estar ignorando essa questão da determinação judicial possa se dar à noite. Então, digamos que um órgão policial vá e invada uma casa à noite, sem que se encontre em flagrante. Vai ali fazer uma busca e apreensão do menor às 22 horas, tá? E estará violando a questão da proteção ao imóvel. E esse conceito de casa, ele deve ser lido de uma forma mais ampla, no aspecto constitucional. Casa, então, deve ser qualquer compartimento fechado, não aberto ao público, onde a pessoa venha a ter o seu domicílio ou exerça com privacidade a sua profissão. Tá? Então, nós temos um consultório, nós temos a recepção, que não estará protegida pelo conceito constitucional de casa. Mas, já aquela parte interna, né, no qual o advogado vai receber o cliente e conversar mais reservadamente, assim como o médico, que vai, de certa forma, estar fazendo o quê? Exercendo a atividade profissional, né? Ele vai fazer o quê? Naquele local vai ser considerado casa. Beleza? Então, é outro aspecto aí que a gente pode estar chamando a atenção. O exercício profissional, o exercício da atividade profissional, assim como o seu domicílio, tá, devem ser objeto de proteção, mas não é um objeto amplo e irrestrito. Ele é relativizado pela própria leitura do dispositivo constitucional. O que isso significa? Significa que ele não pode ser violado sem que ocorram aquelas situações delineadas no texto. Ou seja, flagrante, prestar socorro. É claro que a gente não vai poder esperar o dia seguinte para invadir aquela casa que está pegando fogo. É claro que a gente vai poder invadir a corporação militar, os órgãos de segurança pública, sempre devem estar atentos, porque diante de uma situação em que a pessoa acabou de invadir aquela casa, um criminoso acabou de invadir aquela casa armado, é claro que os policiais vão invadir. Tá? Então, o que chama a atenção, que é mais objeto de cobrança, é justamente esse fato de se dar o que durante o dia, tá? Vão inserir que a determinação judicial pode se dar de dia ou de noite, por exemplo. Beleza? Então, é outro aspecto aí muito importante, a inviolabilidade do domicílio. Tá? 3 questõezinhas aí para a gente estar analisando. Tá? Uma do Ministério Público do Estado do Piauí, para analista, ou seja, nível superior. A Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas, de tal modo que não deve haver qualquer tipo de discriminação, reconhecendo os direitos aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas. Tá? Então, aqui é um desdobramento do princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Não é o fato de haver uma opção sexual, homossexual, né, que vai justificar um tratamento discriminatório. Devem ser assegurados pelos órgãos públicos, inclusive, porque essa questão que ele tem direito a adotar uma criança, ele tem direito a caso do falecimento de um servidor público ou de um particular que tenha uma união homoafetiva, o seu companheiro, a sua companheira,
deve estar amparado, deve estar protegido, se caso contrário estaríamos discriminando uma pessoa em razão da opção sexual, tá? Então que não é lícito, que não é razoável, beleza? Ainda, o direito à proteção à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação. Observem que essa parte aqui já torna errada a questão, tá? Porque a pena de morte, ela é admitida em caso de guerra declarada, conforme reza o texto constitucional. Beleza? Ainda, nós temos que os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime de princípios, uma vez que essa enumeração, olha só, a última palavra é que está errada. Aquilo que eu falei para vocês, a Constituição da República, ela possui um rol, o quê? Exemplificativo, tanto que nós tivemos uma apreciação do Supremo no sentido de que outros direitos fundamentais de natureza tributária, por exemplo, que naturalmente não estão elencadas no artigo 5º, é direito fundamental, tá? Então, mais uma questão aqui que é objeto de apreciação da jurisprudência do Supremo, e o erro reside aqui justamente ao se afirmar que a relação do artigo 5º ele é taxativo. Ao contrário, ele é exemplificativo. Beleza? Aqui tornou incorreta a questão. Vamos lá. Mais algumas aqui. Uma de CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito pode determinar a interceptação telefônica de uma pessoa que esta esteja sendo investigada pela comissão. A CPI, né, ela tem previsão constitucional, ela tem poderes de investigação, né, próprios das autoridades judiciárias. Isso significa que a CPI ela tem alguns contornos, entre os quais ela é objeto de interpretação do STF. E é claro que a CPI, o que a CPI pode fazer? Pode determinar uma interceptação telefônica? Não. Ela pode ter acesso às informações que constam da conta da pessoa, né? Pode ter acesso ao sigilo bancário daquela pessoa, tá? O que ela não vai poder é promover a interceptação telefônica, tá? Então, aquela pessoa investigada, ela não pode ser objeto de uma prisão, não pode ser objeto de uma busca e apreensão, não pode ser objeto de uma interceptação telefônica, tá? Pode haver prisão o quê? Em flagrante, caso ocorra, por exemplo, um desacato a um parlamentar, mas não uma prisão preventiva, que é o quê? Chamada cláusula de reserva jurisdicional. Apenas a autoridade julgadora é que terá essa prerrogativa de estar o quê? Determinando a prisão de uma pessoa investigada, tá? Ou a interceptação. Então, a interceptação é cláusula de reserva jurisdicional. Tranquilo? A seguinte. Concurso para juiz, PJTA. O racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Está correto. O que acontece? O racismo, assim como a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado de Direito, são crimes imprescritíveis, previstos na Constituição da República. Isso significa que não incidirá a prescrição, em serem inafiançáveis, significa de que a qualquer tempo podem ser objeto da investigação e da denúncia dos meios de repressão, tá? Boa parte da doutrina critica, né, esse alcance concedido, por exemplo, ao racismo que não foi conferido aos crimes hediondos e aos 3 T's, né, ou seja, tráfico, terrorismo e tortura. Esses crimes prescrevem, já o de racismo não prescreve. Então, essa dosimetria, por alguns, foi considerado injustificável pelo alcance a ela conferido, tá? Então, parte da doutrina está criticando, mas vamos lá, está correto. Ou seja, racismo constitui de fato um crime inafiançável e imprescritível, assim como a ação de grupos armados. Só esses são os crimes imprescritíveis, tá? Outra, acerca do sistema constitucional brasileiro, julgue os itens que se seguem. Em tempo de paz, há liberdade de locomoção, observem, em tempo de paz, tá? Ela é ampla para nacionais e estrangeiros, residentes e não residentes, que tenham ingressado regularmente no país. É correto também
sem maiores preocupações. Beleza? Ainda aqui nós temos aquilo que a gente já está até objeto do nosso estudo e enfrentamento de algumas questões. Olha só, a inviolabilidade da correspondência das comunicações telegráficas. Eu lembro que no último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, tem que ser por ordem judicial, ou seja, cláusula de reserva jurisdicional. Isso mesmo para a investigação criminal ou instrução processual penal. Lembrando que é admitido que isso seja utilizado como prova emprestada se tiver um juiz criminal autorizado a quebra, né, da interceptação telefônica. Será possível que o juiz criminal, aliás, que a autoridade competente para a instauração de um processo administrativo venha a se utilizar desses recursos que foram objeto, né, de análise do juiz criminal. Tá? Então, é possível a utilização na condição de prova emprestada num processo administrativo de um servidor público da gravação autorizada pelo juiz competente. Beleza? Em seguida, a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a gente pode estar destacando aqui? Nessa situação, a gente vai lembrar da questão da aprovação do exame de ordem para o exercício da advocacia. A lei, né, o Estatuto, a Lei 8.906, de 94, reza que para exercer a advocacia tem que ter sido aprovado no exame de ordem. Então, a própria lei que regulamenta a profissão vai dispor de forma a criar o quê? A criar uma regra para o exercício daquela atividade profissional. Beleza? Nessas circunstâncias, aquele que não foi aprovado no exame da OAB é bacharel em Direito, mas não foi aprovado no exame de ordem, não pode exercer a advocacia. Tá? Se não houver lei regulamentando, a pessoa pode exercer qualquer profissão. Tá? Exemplo, o cara faz tatuagem. Se não houver uma lei, qualquer pessoa pode exercer aquela profissão. Agora, se já vier uma lei criando, né, requisitos, né, desde que haja razoabilidade, essa pessoa que pretenda exercer aquela profissão vai ter que estar o quê? Se adequando àquilo ali. Tá? Seguindo, a liberdade de locomoção em território. A gente resolveu esse exercício ainda há pouco, né? Qualquer pessoa pode entrar e sair no país, nele permanecer com os seus bens, em tempo de paz. Tá? Se colocar a qualquer tempo, já está errada a questão. Liberdade de reunião. Aquilo que a gente falou, olha, ela tem as restrições delineadas no próprio texto constitucional. Ela tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, e vai o quê? Independe de autorização. Tá? Vai colocar que, simplesmente vai tirar esse prefixo, vai dizer que depende de autorização. Tá? E tem que haver o quê? É exigido o prévio aviso à autoridade competente. Eu tenho que avisar o prefeito que eu vou fazer uma reunião na praça. Certo? Beleza? E ainda, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada, ou seja, que é um desdobramento ainda da liberdade de reunião. É vedada a associação de fins paramilitares. Beleza? Aqui ainda prossegue o Constituinte falando que nessa liberdade de associação das cooperativas independem de autorização. Tá? Eles simplesmente não precisam pedir a autorização. Ou apenas, até para fins de sindicatos profissionais, verificar se já existe um outro de respeito aos sindicatos. A gente já vai estar estudando já nos direitos dos trabalhadores. Tá? As associações só podem ser dissolvidas, observem que a diferença é sutil. A dissolução ou a suspensão. No primeiro caso, ou seja, a dissolução é para sempre. Eu vou dissolver após o trânsito em julgado. E eu vou suspender a atividade, o quê? Só através de uma decisão judicial. Não pode uma autoridade administrativa pretender suspender o quê? As atividades de uma associação. Tá? E aqui ainda um desdobramento da liberdade de associação, qualquer um pode associar-se ou permanecer associado. Beleza? Olha só que interessante esse aspecto aqui que a gente estava falando de um julgado ocorrido aqui recente pelo STF. Determinado padre escreveu um livro
voltado à Igreja Católica. Ele fez críticas às outras religiões, por isso que a gente está falando, as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Aí o MP veio e denunciou, tá, pela prática do racismo. Aí o Supremo entendeu que não houve crime. Por quê? A Constituição garante a liberdade religiosa, tá? E ele não pretendia, de certa forma, diminuir, né, a importância das outras religiões. Aí ele fala aqui no proselitismo religioso, que é se esforçar para convencer as outras pessoas a passar para a sua religião, tá? E nisso ele faz comparações entre as religiões. Isso por si só não constitui crime, tá? Só haverá racismo, olha só, essa parte aqui que é importante, se o discurso dessa religião supostamente superior for de dominação, opressão, restrição aos direitos e violação da dignidade das pessoas e dos demais grupos. Beleza? Então, o que a gente tem que pensar? Eu posso, claro, tentar trazer novos simpatizantes para a minha religião. Eu só não posso querer demonstrar uma superioridade, uma dominação, uma opressão às outras religiões. Tá? Não posso pregar que eles são seres inferiores. Tá? Então, pregar esse discurso que as religiões são desiguais e que uma não é inferior à outra, ela por si só não constitui crime. Para haver crime é indispensável que se demonstre a redução da dignidade, a pretensão de se reduzir a dignidade dos demais. Tá? Então, essa foi objeto, né, de apreciação em uma turma do STJ, e o STF também já entendeu que não houve crime nesse tipo de circunstância. Tá? Então, fica ligado aí, um aspecto bacana que pode vir a ser enfrentado por outra, pela banca SESP, que adora estar em sintonia com a jurisprudência. Beleza? Ainda, né, um outro aspecto que a gente chama atenção do julgado interessante, agora de 2016, finalzinho do ano de 2016, a interrupção da gravidez no primeiro trimestre, provocada pela própria gestante ou com o seu consentimento, não constitui crime. Tá? O aborto deve se dar de forma a não afrontar os direitos fundamentais da mulher e ao princípio da proporcionalidade. Lembrando que, nessa situação, o Supremo não determinou o trancamento da ação penal. O habeas corpus foi concedido para que fosse afastada da prisão preventiva do acusado. Isso aqui é importante, que pode ser explorado, muito provavelmente será explorado pela banca SESP. Beleza? Então, essas eram as considerações, né, que a gente pretendia estar fazendo com vocês. E o que acontece? Agora a gente vai estar encerrando essas primeiras considerações dos aspectos de conteúdo, para estar abrindo aí, caso tenha alguma dúvida, e caso não seja, não existindo dúvidas, a gente conta aí com o prestígio dos senhores nos próximos encontros, ok?